Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Graça e paz, meus caros e amados e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente e poderosamente sobre nós e que o Senhor, bondoso Deus, esteja nos confortando com o seu amor, com a sua graça e com a sua paz. Te desejo o melhor, e o melhor que eu sempre te desejo é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu estava estudando agora há pouco, lendo aqui em 2 Crônicas, capítulo 25, e dos versículos 5 ao versículo 9, quando eu passei por essa passagem, o Espírito Santo do Senhor bradou no meu coração para me trazer essa palavra para vocês. Veja só. Amazias, ele congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim, e contou os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai, só, age e seja forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para te fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: o que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ah, meus irmãos, glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 25, dos versículos 5 até o versículo 9, ele nos mostra um rei chamado Amazias. Um homem que estava prestes a sair para uma peleja. E nesse período, o reino de Israel ele estava dividido. 10 tribos serviam a Israel e duas tribos apenas, Judá e Benjamim, que eram compostos pelo reino do sul. Um povo que andava nos caminhos do Senhor, um povo em que Deus ainda levantava homens, reis que serviam a Deus com integridade. E aqui Amazias ele está prestes a ir para uma batalha contra os edomitas e ele paga para que os exércitos de Israel possam o ajudar. Mas eu acho interessante porque veio um profeta de Deus e chega para Amazias e diz: Amazias, Deus não te é suficiente nas tuas batalhas. Deus não é forte para te fazer vencedor e também forte para te fazer cair perante os teus inimigos. E eu acho interessante que o rei ele chega e diz: o que me fará? O que me fará dos 100 talentos de prata que eu dei a Israel pelas tropas? E meus irmãos, foi nesse momento em que Deus ele bradou no meu coração para trazer essa mensagem para vocês e para mim mesmo. O profeta disse ao rei: ei, Deus te dará muito mais. Deus tem coisa melhor para tu, Amazias. Deus tem coisa melhor para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não fique contando as migalhas que já foi perdidas. Não fique preocupado com o que se já foi. O que se foi, já foi. Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas se nós ficarmos do lado do Senhor, ao lado do Pai, se formos fiéis, se ouvirmos a sua voz, aos seus filhos, aos seus profetas, a revelação da sua palavra e obedecermos. Deus tem vitória para aqueles que andam com Ele. Eu acho interessante porque o rei, no verso 10, ele despede as tropas de Israel. E o que acontece com ele? Eles saem vencedores. Eles saem vencedores, eles vencem os inimigos. Basta tão somente para mim e para todos vocês confiarmos no Senhor, ouvirmos a sua voz e dizer: Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu preciso somente do Senhor. Eu preciso do Pai, do Filho e do Espírito Santo governando a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça comigo segundo o teu querer. E meu irmão e minha irmã, você verá as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as suas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus ponha em nós um coração grato, desejosos por servirmos
e confiarmos nele. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.